Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, você pode estar destruindo a capacidade do seu filho de ser feliz no futuro. E o pior de tudo é que você nem imagina que está fazendo isso. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto você acredita que está sendo uma boa mãe, uma mãe presente, dedicada, que faz tudo pelos seus filhos, pode estar cometendo erros silenciosos que vão marcar a vida emocional deles para sempre. E sabe o que é mais assustador? Ninguém te conta sobre esses erros, ninguém te avisa. A sociedade, os livros tradicionais, aquela sua vizinha que adora dar palpite, nenhum deles vai te falar sobre o que realmente importa. E quando você perceber, quando finalmente cair a ficha, pode ser tarde demais. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos eu trabalho com famílias, com mães desesperadas, com pais perdidos, com filhos que chegam no meu consultório carregando traumas que poderiam ter sido evitados. E eu cansei de ver a mesma história se repetindo. Cansei de ver mulheres maravilhosas, mães que amam seus filhos mais do que tudo nesse mundo, cometendo os mesmos erros que suas mães cometeram, que suas avós cometeram, simplesmente porque ninguém nunca parou para explicar a verdade nua e crua sobre criação de filhos. Então hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou te contar os 5 erros na criação que ninguém te conta, mas que afetam profundamente a felicidade do seu filho. E olha, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te fazer sentir culpada. Estou aqui como aquela amiga que te sacode pelos ombros e diz: acorda, minha querida, porque ainda dá tempo de mudar essa história. Vamos começar pelo básico, por uma cena que aposto que você já viveu ou presenciou. Imagina aquela tarde de domingo, você está na casa da sua irmã ou da sua amiga, tomando um café, conversando sobre a vida, e de repente o filho dela, um menino de uns 6, 7 anos, chega correndo da rua todo sujo de terra, com o joelho ralado, chorando, e o que a mãe faz? Ela pula da cadeira, corre até ele, pega ele no colo e começa: ai, meu amor, não chora, não foi nada, a mamãe está aqui, você não precisa chorar, tá tudo bem, não aconteceu nada. E em questão de segundos, ela já está limpando o machucado, colocando band-aid, oferecendo um doce, fazendo de tudo para que aquela criança pare de sentir qualquer desconforto. Parece uma cena normal, não é? Parece até bonito. Uma mãe cuidadosa, atenta, amorosa. Mas deixa eu te contar o que está acontecendo por trás dessa cena aparentemente inocente. Aquela mãe, sem saber, está ensinando para aquele filho que ele não pode sentir dor, que ele não pode sentir frustração, que qualquer desconforto emocional precisa ser imediatamente anestesiado. Ela está criando um adulto que não vai saber lidar com as inevitáveis dificuldades da vida. E olha, isso não é especulação minha, isso não é achismo, isso é neurociência pura. E já que estamos falando sobre coisas que ninguém te conta, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Se você está assistindo esse vídeo e está começando a perceber que talvez, só talvez, você também cometa alguns desses erros, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim. Conteúdos que vão naquela superficialidade de sempre. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na criação dos seus filhos. Eu leio todos os comentários e muitas vezes eu uso essas histórias reais para criar novos vídeos que podem ajudar não só você, mas milhares de outras mães que estão passando pela mesma situação. Então não seja tímida, compartilha comigo, compartilha com essa comunidade que estamos construindo juntas. Agora, voltando ao que realmente importa, você precisa entender uma coisa fundamental: os primeiros anos de vida do seu filho,
especialmente os primeiros 7 anos, são absolutamente cruciais. É nesse período que o cérebro dele está se desenvolvendo numa velocidade absurda. É nesse período que as conexões neurais estão sendo formadas, que a personalidade está sendo moldada, que as bases emocionais estão sendo construídas. E sabe quem é o principal arquiteto dessa construção? Você. Os pais. Não é a escola, não é a internet, não são os amiguinhos. São vocês, os pais, que têm o poder de construir uma base sólida ou de criar rachaduras que vão aparecer lá na frente quando seu filho tiver 20, 30, 40 anos. E aqui é onde a coisa fica séria, minha amiga. Aqui é onde você precisa prestar muita atenção no que eu vou te falar. Se você continuar cometendo esses erros que eu vou te mostrar, se você continuar agindo no piloto automático, repetindo padrões sem questionar, sem refletir, existe uma probabilidade muito grande de que seu filho cresça com problemas emocionais sérios. Estou falando de ansiedade crônica, de depressão, de dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, de baixa autoestima, de incapacidade de lidar com frustrações. Tem algo que eu vejo todos os dias no meu consultório e que parte meu coração. Adultos de 40, 50 anos, bem-sucedidos profissionalmente, que têm carreira, que têm dinheiro, mas que não conseguem ser felizes, que não conseguem se relacionar de forma saudável, que têm pavor de intimidade emocional, que explodem por qualquer coisa. E quando a gente começa a investigar, quando a gente vai lá na raiz, sabe o que a gente encontra? Erros na criação. Pais que amavam, que tinham boas intenções, mas que cometeram erros cruciais nos primeiros anos de vida desses filhos. E olha, eu sei que isso assusta. Eu sei que você pode estar pensando: meu Deus, Ana Beatriz, será que eu já estraguei meu filho? Será que já é tarde demais? Calma, respira fundo. Ainda não chegamos no pior, porque o que eu vou te contar agora vai te fazer entender a dimensão real do problema. Esses erros que eu vou te mostrar não são óbvios. Não são aqueles erros que todo mundo fala, tipo bater no filho ou xingar. Não. Esses são erros sutis, erros que se escondem atrás de boas intenções, erros que a sociedade até aplaude, que suas amigas fazem que sua mãe fez com você. São erros invisíveis, mas com consequências devastadoras. E sabe por que eles são tão perigosos? Porque quando o estrago aparece, quando o seu filho adolescente começa a ter crises de ansiedade, quando o seu filho adulto não consegue manter o emprego, quando ele te liga chorando dizendo que não aguenta mais viver, você não vai conseguir conectar aquilo com o que você fez quando ele tinha 3, 4, 5 anos. Você vai achar que é culpa da escola, que é culpa dos amigos, que é culpa da sociedade, que é culpa da internet, do celular, de tudo, menos daqueles pequenos momentos cotidianos em que você, sem saber, estava programando o cérebro do seu filho para a infelicidade. E aí vem o pior de tudo, a culpa que você vai sentir quando finalmente entender. A culpa que corrói, que não te deixa dormir, que faz você se perguntar como é que você não percebeu. Mas tem algo ainda mais doloroso do que a culpa. Sabe o que é? É o distanciamento. É ver seu filho adulto se afastando de você. É ligar e ele não atender. É convidar para o almoço de domingo e ele sempre ter uma desculpa. É perceber que existe um muro entre vocês, um muro que foi construído tijolo por tijolo durante anos e que agora parece impossível de derrubar. Eu atendo mães que choram no meu consultório porque os filhos adultos mal falam com elas. E quando a gente investiga, quando a gente vai fundo, a gente descobre que não foi um evento traumático específico que causou esse afastamento. Foi uma sucessão de pequenos erros, pequenas falhas de conexão emocional, pequenos momentos em que a criança precisava de uma coisa e recebeu outra. Então me escuta bem, o que eu vou te ensinar hoje não é teoria, não é psicologia de Facebook,
Não é aquele blá 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 de coach que nunca atendeu um paciente na vida. É conhecimento que eu construí ao longo de décadas, atendendo milhares de famílias, estudando neurociência, psicologia do apego. É conhecimento que pode literalmente mudar a trajetória de vida do seu filho. Mas só se você prestar atenção, só se você tiver coragem de olhar para dentro, de questionar suas próprias atitudes, de admitir que talvez, sim, você esteja cometendo alguns desses erros, porque olha, eu vou ser bem direta com você, se você assistir esse vídeo inteiro, se você entender o que eu vou te ensinar, e mesmo assim não mudar nada, não aplicar nada, continuar fazendo tudo do mesmo jeito, aí sim não tem mais o que fazer. Aí você não pode dizer que não sabia. Aí a responsabilidade é toda sua. E eu garanto para você, daqui a 10, 15, 20 anos, quando você estiver colhendo os frutos amargos desses erros, você vai se lembrar desse vídeo. Você vai se lembrar de que alguém tentou te avisar, tentou te mostrar o caminho, mas você escolheu ignorar. Agora, se você está aqui ainda comigo, se você teve coragem de chegar até aqui mesmo com tudo isso que eu estou te falando, parabéns. Isso mostra que você é uma mãe que realmente se importa, que está disposta a fazer diferente, que quer o melhor para o seu filho. E é para você que eu vou revelar agora quais são esses 5 erros e, mais importante ainda, como você pode corrigi-los a partir de hoje mesmo. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é o que eu chamo de superproteção emocional. E olha, isso não tem nada a ver com proteger seu filho de perigos reais. Claro que você vai impedir que ele coloque o dedo na tomada, que ele atravesse a rua sem olhar. Estou falando de outra coisa. Estou falando de proteger seu filho de qualquer desconforto emocional, de qualquer frustração, de qualquer sentimento negativo. É aquela mãe que não deixa o filho perder no jogo porque ele vai ficar triste. É aquela que corre para resolver qualquer probleminha que ele tem na escola. É aquela que não suporta ver o filho chorando e faz de tudo para distraí-lo imediatamente. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você está impedindo que o cérebro do seu filho desenvolva resiliência emocional. Você está impedindo que ele aprenda a tolerar frustração, a processar emoções difíceis, a desenvolver estratégias de enfrentamento. E aí, quando ele crescer, quando a vida inevitavelmente trouxer dificuldades, porque a vida traz dificuldades para todo mundo, ele não vai ter ferramentas para lidar com isso. Ele vai entrar em colapso na primeira dificuldade. Vai desenvolver ansiedade, depressão, vai procurar mecanismos de fuga, como drogas, álcool, comportamentos compulsivos. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Seu filho chega em casa dizendo que o amiguinho não quis brincar com ele no recreio e ele está triste. A reação da mãe super protetora é: ai, meu amor, não fica triste. Olha aqui, vamos comer um sorvete, vamos assistir seu desenho favorito. Amanhã a mamãe compra aquele brinquedo que você queria. Pronto, em 5 minutos, a criança já esqueceu, já está sorrindo de novo. Problema resolvido, certo? Errado, completamente errado. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria sentar com ele, olhar nos olhos dele e dizer: eu entendo que você está triste e está tudo bem sentir tristeza. Conte para mim o que aconteceu. Como você se sentiu quando ele disse que não queria brincar? Você deveria deixar ele sentir aquela emoção, processar aquela emoção, colocar em palavras aquela emoção. Você deveria validar o sentimento dele, não tentar apagar o sentimento dele, porque é através desse processo que o cérebro dele aprende a regular emoções. Tem um estudo fascinante que foi feito na Universidade de Minnesota, acompanhando crianças desde o nascimento até a vida adulta. E sabe o que eles descobriram? As crianças cujos pais validavam suas emoções negativas, ao invés de tentar apagá-las imediatamente, se tornaram adultos emocionalmente mais estáveis, com menos problemas de ansiedade e depressão e com relacionamentos mais saudáveis. Não é lindo isso?
Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo? Mas olha, eu sei o que você está pensando, mas Ana Beatriz, eu não aguento ver meu filho sofrendo. Eu entendo, minha querida, eu entendo perfeitamente. Nenhuma mãe aguenta. Mas você precisa entender que existe uma diferença enorme entre sofrimento e desconforto emocional. Seu filho não vai morrer por ficar triste por meia hora. Ele não vai ter um trauma porque perdeu no jogo. Mas ele pode desenvolver sérios problemas se nunca aprender a lidar com essas emoções. Então a primeira coisa que você precisa fazer a partir de hoje é parar de ter medo das emoções negativas do seu filho. Quando ele vier até você triste, frustrado, com raiva, não corra para distraí-lo, sente com ele, pergunte, escute, valide, ensine ele a nomear o que está sentindo. Isso é tristeza, isso é frustração, isso é decepção. E tá tudo bem sentir isso. Todo mundo sente isso. Até a mamãe sente isso às vezes. E então, depois que ele processar, aí sim vocês podem pensar juntos em estratégias para lidar com aquela situação. Agora vamos para o segundo erro, que está intimamente conectado com o primeiro, mas tem suas particularidades. É o que eu chamo de ausência de limites claros e consistentes. E olha, quando eu falo de limites, não estou falando de autoritarismo, de bater, de gritar, de humilhar. Estou falando de estabelecer regras claras, consequências previsíveis e, principalmente, você sabe qual é uma das maiores fontes de ansiedade infantil? Inconsistência parental. Quando a criança não sabe o que esperar dos pais. Quando um dia a mãe deixa comer doce antes do jantar e no outro dia ela grita porque a criança pediu doce antes do jantar. Quando o pai promete uma coisa e não cumpre. Quando as regras mudam de acordo com o humor dos pais. Isso gera uma insegurança profunda na criança. O cérebro infantil precisa de previsibilidade para se desenvolver de forma saudável. A criança precisa saber que existe uma estrutura, que existe um chão firme onde ela pode pisar. Quando esse chão fica instável, quando ela não sabe se vai levar um não ou um sim, se vai ter uma consequência ou não, o cérebro dela entra em modo de alerta constante. E isso, a longo prazo, pode desenvolver transtornos de ansiedade. Mas tem outro lado dessa moeda que é igualmente prejudicial. É quando os pais estabelecem regras, mas não as mantêm. Sabe aquela história clássica? A criança está fazendo birra no supermercado porque quer um brinquedo. A mãe diz não. A criança aumenta a birra. A mãe continua dizendo não. A criança faz um escândalo. E aí, porque a mãe está com vergonha, porque todo mundo está olhando, porque ela está cansada, ela cede e compra o brinquedo. Sabe o que acabou de acontecer ali? A criança aprendeu uma lição poderosa. Se eu fizer birra o suficiente, eu consigo o que quero. A mãe acabou de reforçar exatamente o comportamento que ela não queria. E na próxima vez, a birra vai ser ainda maior, porque agora a criança sabe que funciona. É neurociência básica, é condicionamento operante. Você está literalmente treinando o cérebro do seu filho para ter comportamentos inadequados. E olha, eu vejo isso todos os dias. Pais que reclamam que o filho não obedece, que o filho faz birra por tudo, que o filho não aceita um não. E quando eu começo a investigar, eu descubro que os pais não são consistentes. Eles estabelecem uma regra, mas não a mantêm. Eles fazem ameaças vazias. Eles cedem quando a criança insiste e aí ficam surpresos quando a criança não os respeita. Mas tem algo ainda mais sério nisso tudo. Uma criança que cresce sem limites claros e consistentes não desenvolve autocontrole. Ela não aprende a adiar gratificação. Ela não aprende que nem sempre
podemos ter o que queremos quando queremos. E isso vai afetar todas as áreas da vida dela quando adulta. Vai afetar a capacidade dela de estudar, de trabalhar, de manter relacionamentos, de cuidar da própria saúde. Porque tudo isso requer autocontrole. E autocontrole se aprende na infância, através de limites claros e consistentes. Tem um estudo famoso, o teste do marshmallow, que você talvez já tenha ouvido falar. Eles colocavam uma criança numa sala com um marshmallow e diziam: você pode comer esse marshmallow agora ou você pode esperar 15 minutos e ganhar 2 marshmallows. E aí eles acompanharam essas crianças por décadas. E sabe o que eles descobriram? As crianças que conseguiram esperar, que conseguiram adiar a gratificação, se tornaram adultos mais bem-sucedidos em praticamente todas as áreas da vida. Elas tinham melhores notas, melhores empregos, relacionamentos mais estáveis, menos problemas com drogas e álcool. E sabe como uma criança desenvolve essa capacidade de adiar a gratificação? Através de limites. Quando os pais dizem não e mantêm o não, quando existe uma regra e a regra é cumprida, quando existe uma consequência e a consequência acontece. É assim que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo autocontrole, se desenvolve. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, estabeleça regras claras. Sente com seu filho em um momento tranquilo e explique quais são as regras da casa. Não muitas regras, porque criança não consegue seguir 50 regras diferentes, mas algumas regras fundamentais. E explique também quais são as consequências se essas regras não forem seguidas. Segundo, seja consistente. Se você diz que a consequência é X, então a consequência tem que ser X sempre. Não importa se você está cansada, se você está com visita, se você está com pressa. Consistência é fundamental. Terceiro, nunca faça ameaças vazias. Se você não está disposto a cumprir, não fale, porque cada vez que você faz uma ameaça e não cumpre, você está ensinando seu filho que suas palavras não têm valor. E olha, eu sei que isso dá trabalho. Eu sei que é mais fácil ceder, é mais fácil deixar passar, é mais fácil não entrar em conflito. Mas você precisa entender que você não está fazendo um favor para o seu filho quando você cede. Você está prejudicando o desenvolvimento dele. Você está criando um adulto que não vai saber lidar com limites, que não vai saber lidar com autoridade, que não vai saber lidar com frustração. Agora vamos para o terceiro erro. E esse aqui é um dos que mais me preocupa, porque é extremamente comum e extremamente prejudicial. É o que eu chamo de terceirização da presença emocional. E olha, não estou falando de mães que trabalham fora, não tem nada a ver com isso. Você pode trabalhar 8, 10 horas por dia e ainda assim estar emocionalmente presente para o seu filho. E você pode ser mãe em tempo integral e estar completamente ausente emocionalmente. Presença emocional não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de conexão. É sobre quando você está com o seu filho, você está realmente com ele, não com o celular na mão, não com a cabeça nos problemas do trabalho, não com a televisão ligada, mas ali presente, olhando nos olhos dele, escutando de verdade o que ele está dizendo, conectando emocionalmente com ele. Sabe qual é uma das queixas mais comuns que eu ouço de adultos em terapia? Minha mãe estava sempre lá, mas ao mesmo tempo não estava. Ela cuidava de mim, me dava comida, me levava para a escola, mas eu sentia que ela não me via de verdade. Eu sentia que ela não se importava com o que eu estava sentindo, com o que eu estava pensando, e isso gera uma ferida profunda, uma sensação de solidão que a pessoa carrega para o resto da vida. As crianças precisam se sentir vistas, ouvidas, importantes. Elas precisam sentir que são prioridade para os pais.
E quando isso não acontece, quando elas crescem sentindo que não são importantes o suficiente para receber a atenção plena dos pais, isso afeta profundamente a autoestima delas. Elas internalizam a mensagem de que não são dignas de atenção, de que não são interessantes, de que não importam, e aí vão buscar validação externa de formas muitas vezes destrutivas. Eu atendo adolescentes que se envolvem em relacionamentos abusivos porque qualquer migalha de atenção já parece muito para elas. Eu atendo jovens adultos que desenvolvem dependência emocional porque nunca aprenderam que são dignas de amor e atenção. E quando a gente investiga, quando a gente vai lá na raiz, a gente descobre que os pais estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. E olha, eu sei que a vida moderna é corrida, eu sei que você tem 1000 coisas para fazer, trabalho, casa, contas, responsabilidades. Eu entendo perfeitamente. Mas você precisa entender que nada, absolutamente nada, é mais importante do que esses momentos de conexão com o seu filho. Nada vai ter um impacto maior na vida dele do que sentir que ele é importante para você, que você se importa de verdade com ele. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, estabeleça momentos sagrados de conexão. Pode ser 15 minutos antes de dormir, pode ser no café da manhã, pode ser no caminho da escola, mas tem que ser um momento em que você está ali, completamente presente, sem distrações. Segundo, quando o seu filho falar com você, pare o que você está fazendo, olhe nos olhos dele e escute de verdade. Não fique pensando na resposta que você vai dar, não fique pensando na próxima tarefa da sua lista. Discute. Terceiro, demonstre interesse genuíno pela vida dele. Pergunte sobre os amigos, sobre o que ele está aprendendo, sobre o que ele gosta, sobre o que ele sente. E não faça isso como uma obrigação. Faça porque você realmente quer saber, porque você realmente se importa. E tem uma coisa que eu preciso falar aqui, que é sobre o celular. Minha gente, o celular está destruindo a conexão entre pais e filhos. Eu vejo pais no parquinho olhando para o celular, enquanto o filho grita: "Mãe, olha aqui! Olha o que eu estou fazendo!" E a mãe dá aquela olhadinha rápida, faz um e volta para o celular. Sabe o que a criança está aprendendo ali? Que o celular é mais interessante do que ela. Que aquela telinha tem mais valor do que ela. Então faz o seguinte, quando você estiver com seu filho, principalmente nesses momentos de conexão que você estabeleceu, deixa o celular longe, de preferência em outro cômodo. Porque mesmo que você não esteja olhando, só de ele estar ali na mesa, você já está dividindo a atenção. Seu cérebro já está parcialmente focado naquela possibilidade de notificação. E a criança percebe isso. Pode ter certeza de que ela percebe. Agora vamos para o quarto erro. E esse aqui é especialmente traiçoeiro porque geralmente vem disfarçado de amor e preocupação. É o que eu chamo de projeção de expectativas irreais. E olha, isso acontece de várias formas. Tem a mãe que projeta no filho os sonhos que ela não realizou. Tem o pai que quer que o filho seja o atleta que ele não foi. Tem os pais que colocam uma pressão absurda para que o filho seja perfeito, tire notas perfeitas, se comporte perfeitamente, seja sempre o melhor em tudo. Sabe o que acontece com uma criança que cresce sentindo que nunca é boa o suficiente, que por mais que ela se esforce, sempre tem algo que poderia ser melhor? Ela desenvolve o que a gente chama de perfeccionismo patológico. Ela aprende que seu valor como pessoa está condicionado às suas conquistas. Ela aprende que amor é algo que precisa ser merecido, conquistado através de performance. E isso gera uma ansiedade crônica, uma sensação constante de inadequação, uma autoestima extremamente frágil. Eu atendo adultos bem-sucedidos que têm carreiras brilhantes, que na visão externa têm tudo, mas que não conseguem sentir satisfação com nada, porque nada nunca é bom o suficiente, porque eles internalizaram
aquela voz crítica dos pais que sempre apontava o que poderia ser melhor. Tirou 9, por que não tirou 10 e ficou em segundo lugar? Por que não ficou em primeiro? Fez um desenho lindo, mas olha que o braço está meio torto, não tá? E tem outro lado dessa projeção de expectativas que é igualmente prejudicial. É quando os pais não respeitam a individualidade do filho, quando eles querem que o filho seja uma versão melhorada deles mesmos ou pior, uma versão totalmente diferente para compensar o que eles acham que são suas próprias falhas. O pai introvertido que força o filho a ser extrovertido. A mãe que não estudou e coloca uma pressão absurda para que o filho seja o primeiro da classe. Os pais que querem que o filho faça medicina porque é uma profissão de prestígio, mas o filho sonha em ser artista. Sabe o que acontece quando você não respeita a individualidade do seu filho? Quando você não aceita quem ele realmente é, você quebra a conexão emocional com ele. Você manda a mensagem de que ele não é bom do jeito que é, de que ele precisa ser diferente para ser amado. E isso gera um sofrimento profundo. A criança começa a usar máscaras, a tentar ser quem ela não é para agradar os pais. E aí ela cresce e se torna um adulto que não sabe quem realmente é, que vive tentando agradar todo mundo, que não tem contato com seus próprios desejos e necessidades. Então o que você precisa fazer? Primeiro, observe seu filho de verdade. Veja quem ele realmente é. Quais são os talentos naturais dele? O que faz os olhos dele brilharem? O que o deixa genuinamente feliz? E respeite isso, mesmo que seja diferente do que você imaginava, mesmo que não seja o que você queria para ele. Segundo, pare de comparar. Não compare seu filho com os irmãos. Não compare com os primos. Não compare com o filho da vizinha. Cada criança é única, tem seu próprio ritmo, seus próprios talentos. Terceiro, elogie o esforço, não só o resultado. Eu sei que você tentou muito, eu vi o quanto você se dedicou, estou orgulhosa de você. Isso é muito mais valioso do que você é o melhor, você é o mais inteligente. E tem uma coisa fundamental que você precisa entender: seu filho não está aqui para realizar seus sonhos. Ele está aqui para realizar os sonhos dele. Seu trabalho como mãe não é moldá-lo para ser quem você quer que ele seja. Seu trabalho é dar suporte para que ele se torne a melhor versão de quem ele já é. E agora vamos para o quinto e último erro, que talvez seja o mais sutil de todos, mas não menos prejudicial. É o que eu chamo de desconexão da vida emocional própria. E aqui eu preciso ser bem direta com você. Você não pode ensinar para o seu filho aquilo que você mesma não sabe. Você não pode ensinar regulação emocional se você mesma não sabe regular suas emoções. Você não pode ensinar autocontrole se você explode por qualquer coisa. Você não pode ensinar resiliência se você desmorona na primeira dificuldade. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Elas estão o tempo todo observando você, absorvendo como você reage às situações, como você lida com frustração, como você trata as outras pessoas, como você fala de si mesma. Se você vive reclamando do seu corpo na frente da sua filha, adivinha o que ela vai aprender sobre autoimagem? Se você explode em raiva e grita com todo mundo quando está estressada, adivinha como seu filho vai lidar com o estresse? Eu vejo muitas mães que estão tão focadas em criar os filhos perfeitamente que se esquecem completamente de cuidar de si mesmas, que estão esgotadas, estressadas, ansiosas, deprimidas, mas continuam se sacrificando, continuam se colocando em último lugar, continuam acreditando que ser uma boa mãe significa se anular completamente. E sabe o que acontece? Elas ficam
irritadas, impacientes, explodem com os filhos e depois se sentem culpadas e aí tentam compensar sendo permissivas e vira um ciclo vicioso. Mas tem algo ainda mais profundo nisso. Quando você não cuida da sua própria saúde emocional, quando você não processa seus próprios traumas, suas próprias feridas, você inevitavelmente vai projetar isso nos seus filhos. Você vai repetir com eles os mesmos erros que seus pais cometeram com você, porque é isso que está programado no seu cérebro. É isso que você conhece. É o seu padrão automático. Eu atendo mães que juram que nunca vão fazer com os filhos o que suas mães fizeram com elas. E aí, quando a gente começa a trabalhar, elas percebem, horrorizadas, que estão repetindo exatamente os mesmos padrões, porque elas nunca pararam para processar, para curar, para reprogramar. Elas simplesmente acharam que ter consciência do problema seria suficiente, mas não é. Consciência é o primeiro passo, mas você precisa fazer o trabalho de cura. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, cuide de você. E não estou falando de luxo, de spa, de coisas caras. Estou falando de coisas básicas. Durma o suficiente, coma bem, faça alguma atividade física. Tenha momentos de lazer, mantenha suas amizades. Faça coisas que você gosta, porque você não é só mãe. Você é uma pessoa completa, com necessidades, desejos, sonhos. E quando você está bem, quando você está equilibrada, você é uma mãe muito melhor. Segundo, faça terapia. Sério, não espere estar em crise para procurar ajuda. Terapia não é só para quem está mal. Terapia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de cura, de crescimento. É o espaço onde você pode processar suas próprias feridas, entender seus padrões, reprogramar suas reações automáticas. E isso vai impactar diretamente na forma como você cria seus filhos. Terceiro, aprenda a regular suas próprias emoções. Quando você sentir que vai explodir, pare, respire, saia do ambiente se for necessário. Diga para o seu filho: mãe está muito nervosa agora, eu preciso de alguns minutos para me acalmar, depois a gente conversa. Sabe o que você está ensinando para ele com isso? Que é possível sentir raiva sem agir destrutivamente. Que é possível pausar, se acalmar e então lidar com a situação de forma mais equilibrada. Isso é uma lição valiosíssima. E olha, eu preciso falar uma coisa aqui que é muito importante. Você vai errar. Não existe mãe perfeita. Você vai ter dias ruins. Você vai perder a paciência. Você vai fazer coisas que depois vai se arrepender. E tá tudo bem. O importante não é ser perfeita. O importante é estar disposta a reconhecer seus erros, pedir desculpas quando necessário e continuar tentando fazer melhor. Sabe o que é lindo? Quando você erra com seu filho e depois vai até ele e diz: filho, desculpa, a mãe não deveria ter gritado com você. Eu estava muito estressada, mas isso não é desculpa. Você não merecia ser tratado assim. Me perdoa. Sabe o que você está ensinando para ele? Que adultos também erram, que é possível reconhecer um erro, que é possível pedir desculpas, que relacionamentos podem ser reparados. Isso é muito mais valioso do que fingir que você é perfeito e nunca reconhecer seus erros. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui e recapitular rapidinho o que a gente viu até agora, porque foi muita informação e eu quero ter certeza de que você está acompanhando. A gente falou sobre 5 erros cruciais na criação: a superproteção emocional, que impede seu filho de desenvolver resiliência, a ausência de limites claros e consistentes, que impede o desenvolvimento de autocontrole, a terceirização da presença emocional, que gera uma ferida profunda de não se sentir importante, a projeção de expectativas irreais,
que cria perfeccionismo patológico e quebra a conexão e a desconexão da sua própria vida emocional, que faz você repetir padrões destrutivos, e para cada um desses erros eu te dei estratégias práticas, coisas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Porque olha, conhecimento sem ação não serve para nada. Você pode assistir esse vídeo inteiro, pode achar tudo muito interessante, muito esclarecedor, mas se você não aplicar nada, se você não mudar nada no seu dia a dia, nada vai mudar na vida do seu filho. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Escolhe um desses erros, aquele que você mais se identificou, aquele que você percebeu que comete com mais frequência e compromete a trabalhar nele nas próximas semanas. Não tenta mudar tudo de uma vez, porque isso é receita para frustração. Mas escolhe um ponto, foca nele, pratica, até que vire natural. E aí você passa para o próximo. E olha, eu sei que algumas de vocês que estão assistindo podem estar se sentindo culpadas agora. Podem estar pensando, meu Deus, eu cometo todos esses erros, eu já estraguei meu filho, não tem mais jeito. Para com essa autoflagelação que não serve para nada. Culpa não muda o passado, culpa só te paralisa. O que muda o futuro é ação. Se seu filho ainda é criança, você tem tempo de sobra para corrigir esses erros. O cérebro infantil é extremamente plástico, extremamente adaptável. Mudanças na forma como você se relaciona com ele vão ter impacto imediato. E mesmo se seu filho já é adolescente, já é adulto, ainda não é tarde. Relacionamentos podem ser reparados, padrões podem ser mudados, nunca é tarde para começar a fazer diferente. Isso é muito sério. Se você percebeu que seu filho já está apresentando sinais de sofrimento emocional significativo, se ele está muito ansioso, muito deprimido, se está tendo problemas sérios de comportamento, não tenta resolver sozinha. Procura ajuda profissional. Leva ele num psicólogo, num psiquiatra se for necessário. Não tem vergonha disso. Não fica com medo do que os outros vão pensar. A saúde emocional do seu filho é mais importante do que qualquer julgamento externo. E olha, tem uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui. Esses 5 erros que eu te mostrei, eles não são os únicos. Existem muitos outros aspectos importantes, mas esses 5 são fundamentais, são a base. Se você conseguir evitar esses erros, se você conseguir aplicar as estratégias que eu te ensinei, você já vai estar fazendo um trabalho muito melhor do que a maioria dos pais. Agora eu quero falar sobre algo que perpassa todos esses erros, que é a questão da conexão emocional. Porque no fundo, todos esses erros têm algo em comum. Eles quebram a conexão emocional entre pais e filhos. E essa conexão é absolutamente fundamental. É a base de tudo. Existe uma teoria na psicologia chamada teoria do apego, desenvolvida por um psiquiatra chamado John Bowlby. E essa teoria mostra que a qualidade do vínculo que a criança desenvolve com os pais nos primeiros anos de vida vai influenciar todos os relacionamentos que ela vai ter pelo resto da vida. Todas as suas relações amorosas, suas amizades, sua relação com autoridade, sua relação consigo mesma. Se a criança desenvolve o que a gente chama de apego seguro, se ela sente que pode contar com os pais, que os pais estão disponíveis emocionalmente, que ela é amada incondicionalmente, ela vai crescer com uma base segura, ela vai explorar o mundo com confiança, sabendo que tem um porto seguro para voltar. Ela vai desenvolver relacionamentos saudáveis, vai confiar nas pessoas, vai saber pedir ajuda quando precisar. Mas se a criança desenvolve apego inseguro, seja porque os pais são inconsistentes, seja porque são emocionalmente indisponíveis, seja porque são invasivos e superprotetores, ela vai crescer com uma base instável. E aí ela pode
desenvolver o que a gente chama de apego ansioso, onde ela está sempre preocupada, ser amada, sempre precisando de validação externa, sempre com medo de ser abandonada. Ou pode desenvolver apego evitativo, onde ela tem dificuldade de se conectar emocionalmente, onde ela se fecha, onde ela não confia em ninguém. Isso tem implicações muito práticas na vida adulta. Pessoas com apego inseguro têm muito mais dificuldade em relacionamentos. Elas ou são muito dependentes, ou são muito distantes, elas ou têm ciúmes excessivos, ou não conseguem se comprometer. Elas ou se anulam completamente pelo outro, ou não conseguem se abrir emocionalmente. Então, tudo que eu te falei hoje, todas essas estratégias, todos esses cuidados, no fundo são sobre uma coisa: construir e manter uma conexão emocional saudável com seu filho. É sobre criar um vínculo seguro. É sobre fazer com que ele saiba, lá no fundo da alma dele, que ele é amado, que ele é importante, que ele pode contar com você. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que não precisa ser complicado, não precisa ser perfeito, não precisa seguir 1000 regras. No final das contas, o que as crianças mais precisam é de pais que estejam presentes, que sejam consistentes, que validem suas emoções, que respeitem sua individualidade e que cuidem de si mesmos para poder cuidar bem delas. É simples, mas não é fácil, porque exige que você esteja disposta a olhar para dentro, a questionar seus próprios padrões, a fazer diferente do que foi feito com você. Exige que você esteja disposta a sair do piloto automático, a estar presente de verdade, a fazer escolhas conscientes todos os dias. Mas eu te garanto uma coisa: vale a pena. Cada esforço que você fizer nessa direção vai ter um impacto enorme na vida do seu filho. Você está literalmente moldando o cérebro dele, a personalidade dele, a capacidade dele de ser feliz. Existe responsabilidade maior do que essa? Existe trabalho mais importante do que esse? E olha, eu quero te dizer uma coisa. O fato de você ter assistido esse vídeo até aqui já mostra que você é uma mãe que se importa, que está disposta a aprender, que quer fazer melhor. E isso já é meio caminho andado, porque o primeiro passo para mudar é ter consciência, é reconhecer que talvez você esteja cometendo alguns erros, é estar aberta para aprender, para crescer, para fazer diferente. Então eu quero te parabenizar por isso. Muitas mães não têm essa coragem. Muitas preferem continuar no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, culpando tudo e todos pelos problemas dos filhos, menos a si mesmas. Você teve coragem de assistir esse vídeo, de ouvir verdades difíceis, de olhar para seus próprios erros, e isso te coloca num patamar completamente diferente. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Você vai guardar no fundo da gaveta e continuar fazendo tudo do mesmo jeito? Ou você vai ter coragem de aplicar, de mudar, de fazer diferente? Porque olha, eu posso te dar todo o conhecimento do mundo, mas quem tem que colocar em prática é você. Eu não vou estar aí na sua casa, no seu dia a dia. Quem está é você. Então a responsabilidade é sua. E eu sei que não é fácil. Eu sei que mudar padrões arraigados dá trabalho. Eu sei que tem dias que você vai estar cansada, estressada e vai acabar reagindo do jeito antigo. E tá tudo bem. O importante é não desistir. O importante é, no dia seguinte, tentar de novo. É continuar praticando, continuar se esforçando, continuar escolhendo fazer diferente. E olha, você não precisa fazer isso sozinha. Procura apoio. Pode ser terapia, pode ser grupos de mães, pode ser livros, pode ser vídeos como esse.
constrói uma rede de apoio, porque criar filhos é difícil e ninguém deveria ter que fazer isso completamente sozinha. E já que estamos falando de apoio, deixa eu te fazer um convite. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilha com outras mães, compartilha com suas amigas, com suas irmãs, com aquela prima que está sempre pedindo conselhos sobre criação de filhos, porque quanto mais mães tiverem acesso a esse tipo de informação, mais crianças vão crescer emocionalmente saudáveis. E no final das contas é disso que se trata. É sobre criar uma geração de adultos mais felizes, mais equilibrados, mais capazes de ter relacionamentos saudáveis. E se você quer continuar aprendendo sobre esses temas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu estou sempre trazendo conteúdos novos sobre criação de filhos, sobre saúde emocional, sobre relacionamentos. E deixa um comentário aqui embaixo me contando. Qual desses 5 erros você mais se identificou? O que você vai começar a mudar a partir de hoje? Eu adoro ler os comentários, adoro saber como esses vídeos estão impactando a vida de vocês. Agora deixa eu te contar uma coisa que eu vejo muito no meu consultório e que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Eu recebo muitas mães que chegam desesperadas porque o filho adolescente não fala com elas, porque o filho se trancou no quarto e não quer saber de conversa, porque o relacionamento está completamente rompido. E aí, quando a gente começa a investigar, a gente descobre que esse rompimento não aconteceu de repente. Ele foi se construindo ao longo de anos. Foi se construindo em cada vez que a mãe não validou uma emoção, em cada vez que ela não estava presente de verdade, em cada vez que ela projetou expectativas irreais, em cada vez que ela foi inconsistente com os limites, em cada vez que ela explodiu porque não estava cuidando da própria saúde emocional. Foram pequenas rachaduras que foram se acumulando até que o muro ficou tão alto que parecia impossível de atravessar. E sabe o que é mais triste? É que muitas dessas mães amavam profundamente seus filhos. Elas se dedicaram, se sacrificaram, fizeram tudo o que achavam que era certo. Mas ninguém nunca tinha explicado para elas o que realmente importava. Ninguém nunca tinha falado sobre conexão emocional, sobre validação de sentimentos, sobre limites consistentes, sobre presença genuína. Elas simplesmente repetiram o que foi feito com elas ou tentaram fazer o oposto sem realmente entender o que estavam fazendo. E olha, eu não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando para que você entenda a importância do que estamos falando aqui. Para que você entenda que esses não são detalhes pequenos. Isso é a essência da criação de filhos. Isso é o que vai determinar se seu filho vai crescer emocionalmente saudável ou não. Se ele vai ter um relacionamento próximo com você quando adulto ou não. Se ele vai ser capaz de ser feliz ou não. E tem uma coisa que eu preciso falar aqui, que é sobre essa ideia de que amor é suficiente. Muitas mães acreditam que se elas amam o filho, isso é o bastante. Que o amor vai compensar qualquer erro. Mas não é assim que funciona. Claro que amor é fundamental. Claro que sem amor nada funciona. Mas amor sozinho não basta. Você precisa saber como demonstrar esse amor de uma forma que seja saudável para o desenvolvimento emocional do seu filho. Porque, olha, eu já atendi muitas pessoas que não duvidam de que foram amadas pelos pais, mas que carregam feridas profundas mesmo assim, porque o amor veio acompanhado de superproteção ou de expectativas irreais ou de inconsistência ou de ausência emocional. O amor estava lá, mas estava sendo expresso de uma forma que não era saudável. Então não basta amar, você precisa amar bem. Você precisa amar
de uma forma que ajude seu filho a crescer, a se desenvolver, a se tornar um adulto emocionalmente saudável. E é exatamente isso que eu estou tentando te ensinar aqui. Agora, deixa eu te falar sobre algo que pode estar passando pela sua cabeça agora. Você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, meus pais cometeram todos esses erros comigo e eu sobrevivi. Não estou tão mal assim. E olha, pode ser que sim. Pode ser que você tenha desenvolvido mecanismos de compensação. Pode ser que você tenha tido outras figuras de apoio na sua vida. Pode ser que você tenha uma resiliência natural forte. Pode ser que você tenha feito terapia e trabalhado essas questões. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é realmente feliz? Você tem relacionamentos saudáveis? Você tem facilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas? Você tem uma autoestima saudável? Você sabe regular suas emoções? Você lida bem com frustração? Porque se a resposta para alguma dessas perguntas for não, pode ter certeza de que aqueles erros que seus pais cometeram estão afetando você até hoje. E mesmo que você tenha conseguido superar, mesmo que você esteja bem, por que você iria querer que seu filho tivesse que passar pelo mesmo? Por que você iria querer que ele tivesse que lutar para superar feridas que poderiam ter sido evitadas? Não faz sentido, não é? A gente tem hoje um conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre neurociência, sobre psicologia, que nossos pais e avós não tinham. A gente sabe hoje o que funciona e o que não funciona. A gente sabe hoje o que promove saúde emocional e o que gera sofrimento. Então, por que não usar esse conhecimento? Por que não fazer diferente? Por que não dar para nossos filhos aquilo que a gente não teve? E olha, isso não é sobre culpar nossos pais. Eles fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tinham. Mas a gente pode fazer melhor. A gente tem a oportunidade de quebrar ciclos, de fazer diferente, de criar uma geração mais saudável emocionalmente. E isso começa com você. Começa com as escolhas que você faz todos os dias na criação do seu filho. Agora, deixa eu te dar algumas dicas práticas que vão te ajudar a implementar tudo isso que a gente conversou. Primeira coisa, comece pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe uma área, uma estratégia e foca nela por algumas semanas até que se torne natural. Depois você passa para a próxima. Segunda coisa, seja compassiva com você mesma. Você vai errar. Você vai ter recaídas. Você vai ter dias ruins. E tá tudo bem. O importante é não desistir. No dia seguinte, tentar de novo. É continuar se esforçando, mesmo quando é difícil. Terceira coisa, comunica com seu filho. Se ele já é grande o suficiente para entender, senta com ele e explica que você está tentando fazer algumas coisas diferentes, que você está aprendendo a ser uma mãe melhor, pede a colaboração dele, pede paciência. E quando você errar, reconhece e pede desculpas. Isso vai fortalecer muito o vínculo entre vocês. Quarta coisa, busca apoio. Seja terapia, seja grupos de mães, seja livros, seja vídeos. Não tenta fazer isso sozinha. Criação de filhos é difícil e todo mundo precisa de apoio. Quinta coisa, cuida de você. Sério, isso não é luxo, é necessidade. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Se você é esgotada, estressada, ansiosa, você não consegue ser a mãe que você quer ser. Então prioriza a sua saúde física e emocional. Não é egoísmo, é inteligência. E olha, tem uma coisa que eu quero deixar muito clara. Implementar essas mudanças não significa que você vai ter filhos perfeitos. Não significa que eles nunca vão ter problemas, nunca vão sofrer, nunca vão cometer erros, porque isso não existe, faz parte da vida. O que você está fazendo é dar para eles ferramentas para lidar com os desafios da vida de uma forma saudável. Você está construindo uma base emocional sólida
que vai sustentar eles pelo resto da vida. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essas mudanças não só vão beneficiar seus filhos, elas vão beneficiar você também. Porque quando você para de superproteger, quando você estabelece limites claros, quando você está presente de verdade, quando você respeita a individualidade do seu filho, quando você cuida de si mesma, você também se torna uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, mais realizada. Eu vejo isso acontecer o tempo todo no meu consultório. Mães que vêm focadas em mudar o comportamento do filho e acabam se transformando no processo. Acabam curando suas próprias feridas, quebrando seus próprios padrões destrutivos, se tornando versões melhores de si mesmas, e aí a família inteira se beneficia. Porque no final das contas, criação de filhos não é só sobre os filhos, é sobre você também. É sobre que tipo de pessoa você quer ser. É sobre que tipo de relacionamento você quer ter com seus filhos. É sobre que tipo de legado você quer deixar. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer muito, pode parecer pesado, pode parecer difícil, mas eu te garanto, é possível. Eu vejo todos os dias mães fazendo essas mudanças, transformando suas relações com os filhos, criando conexões mais profundas, mais saudáveis. E se elas conseguiram, você também consegue. Então eu quero terminar esse vídeo te fazendo um desafio. A partir de hoje, escolhe uma coisa, uma única coisa que você vai fazer diferente. Pode ser validar as emoções do seu filho ao invés de tentar apagá-las. Pode ser estabelecer um limite e mantê-lo de forma consistente. Pode ser ter 15 minutos de presença total, sem celular, sem distrações. Pode ser observar seu filho de verdade e respeitar a individualidade dele. Pode ser cuidar melhor de você mesma. Escolhe uma coisa e compromete a fazer isso todos os dias pelas próximas 2 semanas. E depois vem aqui nos comentários e me conta como foi. Me conta o que mudou. Me conta o que você percebeu, porque eu quero saber. Eu quero acompanhar sua jornada. Eu quero celebrar suas vitórias com você. E lembra, você não está sozinha nisso. Tem milhares de mães assistindo esse vídeo, passando pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos desafios, pelos mesmos medos. A gente está construindo uma comunidade aqui, uma comunidade de mães que querem fazer diferente, que querem criar filhos emocionalmente saudáveis, que estão dispostas a fazer o trabalho necessário para isso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, participa dos comentários, compartilha suas experiências. Vamos crescer juntas. Vamos aprender juntas, vamos transformar a criação de filhos, uma família de cada vez. E olha, antes de terminar, eu quero te deixar com um último pensamento. Daqui a 20, 30 anos, quando seu filho for um adulto, o que você quer que ele se lembre da infância dele? Você quer que ele se lembre de uma mãe perfeita, que nunca errava, que tinha a casa sempre impecável, que fazia bolos incríveis? Ou você quer que ele se lembre de uma mãe presente, que o ouvia de verdade, que validava seus sentimentos, que o amava incondicionalmente, que estava lá nos momentos importantes? Eu te garanto, ele não vai se lembrar se a casa estava bagunçada. Ele não vai se lembrar se o jantar era sempre elaborado. Ele não vai se lembrar se você estava sempre perfeitamente arrumada. Mas ele vai se lembrar se você estava presente. Ele vai se lembrar se ele se sentia amado. Ele vai se lembrar se ele podia contar com você. Ele vai se lembrar da conexão emocional que vocês tinham. Então é nisso que você precisa focar. É nisso que vale a pena investir seu tempo e sua energia. Não em ser a mãe perfeita, mas em ser a mãe presente. Não em ter filhos perfeitos, mas em ter filhos emocionalmente saudáveis. Não em fazer tudo certo, mas em estar
disposta a aprender, a crescer, a fazer melhor. E eu acredito em você. Eu acredito que você tem tudo o que precisa para ser uma mãe incrível. Eu acredito que você vai conseguir implementar essas mudanças. Eu acredito que você vai criar filhos felizes, equilibrados, emocionalmente saudáveis, porque você se importa. Porque você está aqui buscando aprender, buscando fazer melhor, e isso já é metade do caminho. Então vai lá, aplica o que você aprendeu hoje, faz diferente, quebra ciclos e conexões, constrói bases sólidas. E lembra sempre, você não precisa ser perfeita, você só precisa estar presente, ser consistente, validar emoções, respeitar individualidades e cuidar de si mesma. Faça isso e você vai estar dando para o seu filho o maior presente que uma mãe pode dar, a base para uma vida emocionalmente saudável e feliz. E olha, eu vou estar aqui trazendo mais conteúdos, mais conhecimento, mais ferramentas para te ajudar nessa jornada. Porque eu acredito que a gente pode mudar o mundo mudando a forma como criamos nossos filhos. Uma família de cada vez, uma criança de cada vez. E você faz parte dessa transformação. Você é parte dessa mudança. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada por confiar em mim para te guiar nessa jornada tão importante. Muito obrigada por ser uma mãe que se importa, que busca, que quer fazer melhor. O mundo precisa de mais mães como você. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. E não esquece, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com outras mães. Vamos juntas transformar a criação de filhos e criar uma geração mais feliz, mais saudável, mais equilibrada. Tchau, minha querida.